decisões de forma muito racional, que a gente pensa muito e que aquelas decisões que a gente escolhe, toma, são realmente escolhas nossas e decisões nossas. E não são. Porquê que não são? E nós nem nos apercebemos, nós no dia a dia nem nos apercebemos, nós achamos que estamos a tomar as nossas decisões. Porquê que não são? Reparem lá, se o inconsciente, que é aquilo que está lá, que está gravado em nós, foi gravado em nós e que nós não temos consciência, são 95%, se o nosso racional são apenas 5%, nós podemos pensar o tempo que nós quisermos. Quem toma as decisões por nós é o inconsciente. Agora, porquê que a gente tem essa sensação de que somos nós? Porque o inconsciente ele não é, como é que eu explico? Ele não é brusco, ele impõe o traçado que lá está, digamos assim, a decisão que lá está de forma suave. Como é que ele faz isso? Sabotando as nossas vontades, muitas vezes. Porque é assim, imagina, se eu tenho, um exemplo qualquer, se eu tenho a vontade de ficar rica, por exemplo, mas se lá atrás, no meu inconsciente, eu registrei que todos os ricos eram arrogantes, ou que todos os ricos, só era rico quem roubava, ou quem herdava, que não havia uma forma natural e lógica e leve de ser rica, o meu inconsciente vai, entre aspas, querer proteger. E então, quando eu vou para ganhar dinheiro, quando eu vou para arranjar um outro trabalho, para ganhar um dinheiro extra, ele vai sabotando lentamente as minhas ações. De modo que aquilo é tão gradual e tão lento que, como é que ele faz? É como que ele imita, ele faz com que eu racionalmente ache que não é confortável, que não é bom, que não é fácil eu ir para aquele outro trabalho. Estão a entender? Eu vou pensar, só que quando eu dou conta, na vida exterior parece que tudo se organiza para eu não dar aquele passo. E eu fico convencida que fui eu que decidi não dar aquele passo. Mas não foi. Porque o que eu queria era ganhar aquele dinheiro, porque eu tinha objetivos para aquele dinheiro. O que me fez eu não dar aquele passo foi o que estava no inconsciente. Porque o inconsciente vai olhar para ali e vai dizer assim: não, isto é diferente do que está aqui. E a minha função... Imagina, olhem para o inconsciente como se o inconsciente fosse um protetor. É uma coisa que está ali e a função dela é proteger-nos. E proteger-nos do quê? Do novo, do diferente, do perigoso, entre aspas. Porque para ele o que é novo, o que é diferente é perigoso. Então como é que a gente sai deste ciclo? Porque se nós não fizermos nada, se só formos vivendo, reagindo ao que acontece, nós não saímos deste ciclo. Concordam, não é? A gente não consegue sair daqui. E fica muito feliz, às vezes, a achar que está a decidir. Por exemplo, eu sei lá, isso acontecia... como é que eu vos dou um exemplo que seja mais claro vocês entenderem? Eu num discurso que eu fiz, eu atendi uma menina que ela dizia assim: eu não consigo nunca viver um relacionamento. Todas as pessoas que eu encontro para me relacionar, elas estão indisponíveis. E nós fomos, pronto, fazer uma sessão de hipnose, fomos ver, tentar conduzi-la ao momento onde ela registou. Portanto, a orientadora, ela disse: pois, não consegues porque o teu inconsciente acha que é perigoso, que não é seguro. Pronto, okay. Nós fomos então levá-la ao momento onde ela registou que não era seguro relacionar-se. E como ela tinha lá aquilo, percebe, o inconsciente não lhe dizia: tu não te vais relacionar e pronto. Ou seja, ela racionalmente, ela queria se relacionar e inconscientemente e de forma discreta, digamos assim, discreta, mas se nós analisarmos os factos, não fica assim tão discreta, a gente consegue chegar lá. Mas se nós não pararmos para analisar, aquilo vai ser de uma forma muito discreta, de modo que ela não tinha noção. O que é que acontecia? Todas as pessoas com quem ela se começava a relacionar, elas eram emocionalmente indisponíveis, ou seja, não tinham espaço para ela na vida dela. Quando nós fomos fazer a sessão, ela chegou à infância, ela tinha pai uns 4 anos, e assistiu a uma discussão, uma grande discussão entre os pais. Ali naquele momento, a criança registou, acho que aconteceu depois qualquer coisa à mãe, e a criança registou que não era seguro relacionar-se. A partir dali,
Aquilo fica ali, portanto não é seguro relacionar-se. O que é que o inconsciente vai trazer para ela? Pessoas indisponíveis, como forma de a proteger. Embora ela racionalmente queira, parece que a vida toda acontece para que a coisa não funcione. Quando é assim, nós temos que questionar. Porquê é que é assim? Porquê que eu não consigo? E então aí, se a gente começa a ver que o padrão se repete, isto é um exemplo prático e é muito evidente, mas isto acontece em tudo. Sei lá, se eu quero dizer que não, em determinadas situações e eu não digo que não, eu digo que sim e fico-me ali a sentir mal e cada vez que eu digo que sim, com vontade de dizer não, eu fico a sentir aquele aperto e eu pergunto, mas porquê? Porquê que eu não disse que não? Não é? Mas quando das conta já voltaste a dizer que sim. É o tal padrão que está lá, que registou que a menina bonita não diz que não, por exemplo. Menina bonita não diz que não aos mais velhos. Coisa assim do género, percebe? Então, nós temos que olhar para isto e nós temos que ir mudando isto. E se nós não andarmos no aqui e no agora, se nós acharmos, isto aconteceu porque é a vida, aconteceu porque é assim, e não questionarmos, espera, é a vida? Mas é a vida porquê? Quantas pessoas eu conheço que têm bons relacionamentos? Quantas pessoas eu conheço que conseguem dizer não e estabelecer limites seguros para elas? Percebem? Se nós não fizermos este tipo de questionamento, a gente não chega às crenças que estão lá de trás a controlar a nossa vida e a comandar a nossa vida. Era aquilo que o Jung dizia, quando tu não tornas consciente o inconsciente, ele vai se manifestar e tu vais chamar aquilo de destino. Então depois a gente começa a dizer, não tenho sorte nos relacionamentos porque é o meu destino, então eu nasci para ter. Não tenho sorte no trabalho, pois é o meu destino, eu nasci para aguentar. Entendem? Não é. É uma crença qualquer que está lá atrás que se está a manifestar na nossa realidade. E é este caminho de analisar o que acontece, questionar. Eu acho que esta pergunta de nós trazemos, espera lá, mas porquê é que eu acredito nisto? Porquê é que eu acredito nisto? Toda a gente que eu conheço acredita nesta mesma coisa? Toda a gente que... Percebe? Quando a gente começa a questionar assim, a gente começa a conseguir trazer clareza para o nosso dia-a-dia. E a questão é, esta grande mudança que a gente vai ter agora... Olha, eu agora não posso atender-te, daqui a um bocado lá para o meio-dia. Sim, tá. Beijinho, depois ligo. Pronto, e esta coisa de nós... Desculpa. Não faz mal. Esta coisa de nós questionarmos é importante, porque é a maneira de a gente sair dali. Porque senão a gente repete. E depois usa a nossa energia para aguentar o que nos está a acontecer e não para manifestarmos aquilo que a gente quer. Estão a entender? E isto está muito enraizado em nós e na sociedade. E agora estas novas mudanças que vêm, elas dizem assim, não, tu vais ter que seguir os teus objetivos, tu vais ter que seguir os teus sonhos. E é muito difícil nós seguirmos os nossos sonhos, os nossos desejos, se nós não questionarmos aquilo que acreditarmos e se nós não tivermos coragem de mudar aquilo que a gente acredita. É porque a gente às vezes também não muda, primeiro porque nem percebe. Isto funciona tudo muito no automático e a gente foi muito habituados a aceitar, né? Ser forte é aceitar, é usar a tua energia para tentares mais, para fazeres mais, para estares mais ali. E nunca ninguém nos disse, não, tu tens que sentir. Porque a gente no fundo sente. Sei lá, quando a gente vai, por exemplo, imagina o caso da menina dos relacionamentos. Acontece uma vez, acontece duas, acontece três, ela no fundo sente que alguma coisa não está bem com ela. Porque assim, há imensas pessoas no planeta, porque é que as pessoas que se cruzam com ela são todas daquela maneira, entendem? Se ela não tiver essa coragem de ir lá atrás, olhar para aquilo e ressignificar aquilo e pensar, dizer para aquela criança de 4 ou 5 anos, não, aquilo aconteceu, era uma discussão entre adultos, tu nem devias ter presenciado, nem devias ter sabido sequer daquilo, porque não tinhas maturidade para passar por aquilo, mas passou, aquilo
É para tu ficares mais forte, não é para tu ficares agarrado àquilo como a única verdade do planeta. Só que a criança não sabe isso, não é? A criança não sabe isso. E nós, a verdade é esta, grande parte de nós achamos que estamos muito maduros, grande parte de nós estamos a ser comandados, entre aspas, por crianças feridas lá da infância. Cada vez que eu fico numa situação que me é desconfortável, e eu sinto desconforto, a gente sente o desconforto, só que a gente aprendeu, isto vai passar, eu vou fazer mais um esforço e isto melhora, não é assim que a gente tenta. Pronto, mas o que eu digo, que o novo mundo está aí e que nós vamos ter que ter coragem de deixar o velho, é quando eu sinto o desconforto, primeiro, eu abraçar aquele desconforto. Chegou para mim, é meu. Como diz o Elton. O Elton é que diz. Chegou para mim, é meu. Não adianta começar a dizer que a culpa é do outro, a culpa é... Chegou para mim, é meu. Agora, porquê é que aquilo me está a acontecer? O que é que eu tenho que ter registado como verdade que a vida me está a mostrar que já não é mais verdade neste momento? Porque se fosse verdade eu não estava a sentir desconfortável. Porque esta é outra coisa. Esta é outra coisa. Se nós temos o desejo de alguma coisa, reparem lá a ironia disto e como é que a gente vive às voltas, parece o cãozinho em volta do rabo. Reparem lá. Se nós temos um desejo de alguma coisa, quem é que pôs aquele desejo dentro de nós? O que é que a gente deseja? Deve ter sido o nosso eu superior. Se a gente deseja, é porque a gente pode ter aquilo. Certo? Então, se eu tenho aquele desejo e depois não consigo realizar aquele desejo, é por isto. É por esta incongruência do que está lá atrás registado. E aqui é que está a questão. É que nós aprendemos a achar que a realização dos nossos desejos é uma questão de sorte ou azar. É como se uns fossem selecionados por Deus, digamos assim, e os outros não. E isto não existe, porque se o Deus, como está em toda a parte, também está em nós. Então, se eu tenho um sonho, entre aspas, para nós entendermos, aquele sonho foi colocado dentro de mim também por Deus. Entendem? Estão a entender? A questão aqui é que nós parece que perdemos a capacidade de sonhar. Nós não sabemos muitas vezes o que é que a gente quer. E eu digo-vos uma coisa, eu tenho andado este início de 2026 muito focada em sonhos, objetivos, plano, e nós não sabemos sonhar. É o que eu vos posso dizer. Nós não sabemos sonhar. Porque nós fomos ensinados a agir. E muitos de nós temos lá atrás o registro que sonhar é para poucos, que só poucos podem realizar os sonhos, os outros têm que aguentar com o que vivem. E não é verdade. Eu acho que não há seres humanos de primeira e seres humanos de segunda. Há seres humanos que uns usam as suas capacidades, usam mais as capacidades que têm e para as coisas, para os seus sonhos, e outros usam menos as capacidades que têm, que eu acredito que as pessoas todas têm capacidades, mas usam menos e usam-nas para resistir, para vencer desafios, em vez de ser para construir sonhos, realizar sonhos. Estão a ver a diferença? Isto é claramente o mundo velho e o mundo novo que nós vamos ser exigidos. Nós vamos ter que priorizar a realização dos nossos sonhos, focar nos nossos objetivos. E quando eu digo sonhos, às vezes não tem que ser ficar milionária, nem tem que ser... Às vezes o meu sonho pode ser só sentir-me mais leve, mais feliz, mais alinhada. Sei lá, conseguir dizer não, entendem? Conseguir implementar na minha vida um hábito que me ajuda a eu sentir melhor, sei lá, uma leitura, uma meditação, o que for, porque em cada fase da nossa vida nós vamos ter sonhos diferentes e é normal. Mas eu acho que em qualquer fase da nossa vida nós precisamos de nos sentir bem. E para nós nos sentirmos bem, nós vamos ter que alinhar estes dois mundos, consciente e inconsciente. Entende? Porque senão eu não vou conseguir realizar o que eu sonho, vai haver ali um conflito e eu nunca me vou sentir bem. Porque assim, eu até posso... Imagina que eu tenho um sonho, sei lá, vamos dar um sonho assim material, que é uma coisa mais fácil.
Imagina que eu tenho o sonho de mudar para uma casa nova e idealizei lá uma casa nova, por exemplo. Mas se eu lá atrás eu registrei casas desse... essas casas é só para gente rica. Quem mora nessas... Percebe? Quem mora nessas casas são pessoas desumanas, são ricas, elas enriqueceram a explorar os outros. Que isso ainda existe, essa ideia, muito. Enraizada em muitas pessoas, pronto, na sociedade. E nós, pode não ser assim desta maneira, mas pode ser... Sei lá, a criança lá atrás que viu uma fotografia de uma casa grande, linda, e disse, mãe, um dia eu vou ter uma casa assim. E a mãe, coitada, mas com os conhecimentos que ela tinha naquela altura, disse, filha, desiste lá, isso não é para ti, isso é para os ricos. Entendem? Quando a pessoa cresce, tem aquele registro ali, da pessoa que se calhar ela mais amava na vida, que era a mãe, a dizer-lhe que aquele tipo de casa não é para ela até pode querer, racionalmente ela quer. Mas se ela não descobrir que tem ali aquela crença e não fizer ali uma ressignificação daquele momento, dificilmente ela vai conseguir a casa. Porque ela conseguir aquela casa é como se ela estivesse, entre aspas, a desrespeitar a mãe, a desobedecer à mãe. E aquilo está no inconsciente. Então como é que o inconsciente vai fazer que ela não tenha a casa? Ela até quer, ela pode ir ver a casa. Mas vai haver pequenas coisas que a vão desmotivar, sabotar para ela não avançar. E ela vai chegar ao final, se ela não tiver estas noções, ela vai dizer assim, não era para mim. A vida acabou por mostrar que não era para mim. Só porque ela não conseguiu vencer aqueles pequenos obstáculos, desafios que a vida lhe pôs, que era só para ela perceber a crença que estava lá. Entendem? Percebem? Isto no dia a dia a gente não nota. Facilmente passa despercebido. Se a gente não questionar, espera lá, mas porquê que eu não posso ter uma casa assim? Eu conheço pessoas que têm, e as pessoas são boas pessoas, porque se a gente não costumar a questionar, e quando acontece aquelas pequenas dificuldades, entre aspas, que é só para testar se nós estamos alinhados com aquela casa, é assim, se eu estou aqui numa casa e quero passar para esta casa melhor, digamos assim, nível acima, significa que a minha energia está compatível com esta. Para eu passar para aqui, eu vou ter que conseguir alinhar a minha energia com esta aqui. Se eu não descobrir que eu tenho aqui esta crença, eu nunca vou alinhar. Porque a minha energia está sempre compatível com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu tenho como realidade. Entende? Então, e isto, nós andamos aqui neste ciclo. Portanto, só temos uma forma de sair daqui. É pequenos passos, diariamente. É questionar o que nos acontece diariamente. Nós vamos deixar de olhar para os problemas, para os desafios, como problemas. Nós vamos olhar para aquilo como portadores de informação para eu avançar. Tudo o que acontece, espera, o que é que isto me quer dizer? O que é que eu tenho que aprender com isto? Qual é o botão que isto aciona? Ou seja, qual é o botão que chamou para a minha vida isto? Entendem? E não olhar como desafio. A gente olha e pensa assim, como é que eu vou superar isto? Como é que eu vou vencer isto? Como se quase a vida fosse uma guerra, uma luta. E não. Entendem? É como é que eu vou usar isto para eu mudar aquilo que eu acredito? Como é que eu vou usar isto para eu transformar a minha identidade? Para eu transformar quem eu sou? Porque aquilo que eu manifesto, no fundo, é o reflexo daquilo que eu sou. Entendem? E querendo ou não, tudo isto que ficou lá em nós, é o que nós somos. É o que nós somos. Aquilo é muito a nossa identidade. A nossa identidade, ela é muito sedimentada, estruturada ali nos primeiros anos da nossa infância. É claro que depois a gente, à medida que vai estudando e vai percebendo estas coisas, a gente vai ressignificando algumas coisas e vai transformando a nossa identidade. Mas é muito importante nós termos esta noção. Eu tenho este sonho e eu vou conseguir alinhar-me com este sonho quando a minha identidade, quando aquilo que eu sou estiver alinhado com esta realidade. E aquilo que eu sou é aquilo que eu penso, é aquilo que eu sinto, mas é os hábitos, é como eu me cuido, percebem? É como eu vivo. É sustentar aquela realidade no meu dia-a-dia. Se eu não me valorizo, se eu acho que eu mereço pouco, todos os meus comportamentos ao longo do dia, eles vão estar a reforçar essa identidade, certo? Agora, por exemplo, no caso da casa, se eu acho que eu mereço pouco,
Eu não vou conseguir uma casa muito melhor do que a que eu tenho agora sem eu conseguir pôr na minha identidade o meu valor, o meu alto valor mais elevado. E como é que eu faço isso? Com pequenos comportamentos do dia a dia. Ou seja, eu tenho que usar o meu dia a dia para reforçar esse meu valor próprio. É o quanto eu gosto de mim, o quanto eu cuido de mim, o quanto eu me priorizo, e tirar um pouco essa ideia de que cuidar de mim, priorizar-me a mim é ser egoísta, porque a gente às vezes, nós alguns ainda temos essa ideia. Se eu cuidar de mim, se eu me priorizar a mim, ainda é ser egoísta. Não, é o melhor que eu posso fazer para todos. Cada um se fizesse isso, percebe? Cada um se fizesse isso, porque repara, só assim eu vou conseguir atingir os meus objetivos. Quando eu consigo ficar uma pessoa que sustenta uma vibração compatível com aquele objetivo. Como é que eu quero ir para uma casa muito boa se eu não cuido do meu sono, se eu não... É tudo. Se eu não cuido do meu sono, se eu não cuido das minhas emoções, se eu fico refém da opinião do outro, percebe? Eu não vou conseguir. Porque chega um e vai dizer: mas porque não estás bem aqui nesta casa? Esta casa não é boa. Porquê é que tu vais ir para uma casa... Percebem? Se eu buscar essa validação do outro, esse amor, digamos assim, que eu não tenho em mim, por isso eu vou tentar buscar para preencher fora, eu nunca vou conseguir realizar os meus sonhos. Só se essas pessoas estiverem muito alinhadas com o meu sonho, que é muito difícil. Não é? Nem eu estou alinhada com o meu sonho, quanto mais os outros, não é? E muitas vezes as pessoas que mais nos amam, às vezes são as que mais nos impedem, mais nos sabotam a gente ir para o nosso sonho. Porquê? Porque, para já, nós estamos todos ali, nós estamos todos numa energia compatível. Se há um que começa a querer elevar a energia, ele vai ficando descompatível daqueles que não elevarem. E isto é muito difícil para a nossa educação. Quando a gente aprendeu que família é para a vida, percebem? Que isto é muito difícil. E muitas vezes estas pessoas aqui não ajudam ou não incentivam porque elas não querem avançar. Porque era simples, era irmos todos. Não era? Imagina, nós estamos todos aqui, era irmos todos. Ou se não vamos todos, pelo menos deixamos o outro ir. Mas normalmente, se a pessoa não tiver um bocadinho já há uma certa expansão de consciência, não vai. Porque, é assim, eu posso ter uma casa modesta e posso incentivar o outro a ir para uma casa boa, uma casa melhor. Posso dizer: vai, tu consegues. Mas normalmente não é isso que as pessoas fazem. Porque elas não querem, elas percebem que aquilo vai tirar de uma energia que não é muito compatível com aquilo e elas não querem abrir mão, elas não querem dar esse espaço e não querem avançar. E pronto, e é este tipo de coisas que a gente aprendeu a gente aprendeu a encolher-se para caber, a gente aprendeu a calar-se para não incomodar, a gente aprendeu a ficar ali. A gente aprendeu a ficar ali porque, pelo menos, aquilo eu já conheço. A gente, não é? A gente aprendeu este tipo de coisas. A maior parte de nós aprendeu este tipo de coisas. E se nós continuarmos a repetir, este mundo vai ficar tão insustentável agora a partir desta mudança energética que está aí, que dificilmente a gente vai conseguir equilibrar as nossas emoções, como é necessário para passar por uma transição destas. Entendem? É verdade. Agora, nós ainda estamos aqui, de vez em quando, a falar nisto. Nós ainda vamos pôr um bocadinho de luz nisto. Agora, vocês imaginem o povo que anda por aí, que nunca ouviu nada disto. Que para eles entendem que se a pessoa avança, está a deixá-los para trás. Se a pessoa avança, já não gosta mais deles. Se a pessoa avança, já não os ama. Vocês estão a ver o problema que é isto depois na prática. As pessoas confundem amor com dívida. Não é? Amor com dívida. Aquela pessoa ajudou-me, eu amo muito aquela pessoa, agora eu não posso abandoná-la. Não se trata de abandoná-la. Trata-se de deixar cada um no seu processo. Certo?
E a gente confunde as coisas. E como confunde as coisas, não consegue. Não consegue. Certo? Faz sentido? Vocês querem trazer algum caso prático? Que a gente possa